Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Glória a Deus, graças a Deus. Amém, igreja? Amém, meus amados irmãos? Recebam a doce paz e a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, temos um novo vídeo e neste vídeo falaremos sobre a Rússia. E o tema do vídeo é: será que a Rússia vai ser castigada na guerra da Ucrânia pelos seus pecados? Pois durante os quase 70 anos de comunismo, ela matou, segundo estimativa, entre 12 a 20 milhões de pessoas. E dentre essas pessoas, foram milhões de cristãos. Dito isso, vamos para o vídeo. O comunismo na União Soviética, atual Rússia, teve início no ano de 1922 e perdurou até o ano de 1991 com a queda do regimento soviético. A URSS, sigla para União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A União Soviética era composta por 15 repúblicas que ocupavam metade da Europa Oriental e um terço do norte da Ásia. A União Soviética foi uma das superpotências que existiram durante a Guerra Fria e ela competia com os Estados Unidos para influenciar o mundo com o seu modelo, com o seu paradigma comunista, mas se esfacelou em 1991, quando as nações que a formavam alcançaram suas independências e seus governantes, como Stalin, com suas práticas corruptas e orquestrando a morte de muitas pessoas e principalmente de cristãos. Vejamos agora o significado do comunismo no dicionário. Comunismo é um sistema ideológico e um movimento político, filosófico, social e econômico, cujo objetivo final é o estabelecimento de uma sociedade comunista, ou seja, uma ordem socioeconômica estruturada sob as ideias de igualitarismo, propriedade comum dos meios de produção e na ausência de classes sociais, do dinheiro e do Estado. Mas daremos ênfase ao tema do vídeo para não sairmos do foco. Fazemos a seguinte indagação: por que o governo comunista da União Soviética não gostava dos cristãos? Vejamos. O comunismo soviético pregava e doutrinava o marxismo, que, em outras palavras, nada mais é do que o ateísmo. O marxismo prega e ensina o ateísmo através da filosofia. Vejamos então agora o conceito do marxismo. Marxismo é o conjunto de ideias filosóficas, econômicas, políticas e sociais elaborado a partir de escritos dos alemães Karl Marx e Friedrich Engels. Esta corrente de pensamento influenciou intelectuais de todas as áreas do saber ao longo dos séculos 19 e 20. Você observou que dentre as vertentes que compõem o conjunto de ideias do marxismo é a filosófica, que está na ordem primária? Como dissemos que o marxismo prega e ensina a filosofia, eis o pivô pelo qual o governo comunista da União Soviética odiava os cristãos e os matava. A palavra de Deus reprova e é contra as filosofias vãs e enganosas.
Vejamos isso em Colossenses capítulo 2, verso 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Salmos capítulo 111, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Jó capítulo 12, verso 13. Com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento tem. Provérbios capítulo 3, verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O comunismo tinha ódio mortal dos cristãos, por causa que os cristãos eram contra e pregavam contra o comunismo, que é antibíblico. A política marxista-leninista da União Soviética não tolerava a fé dos cristãos e perseguia veementemente eles para renunciarem à sua fé em Jesus Cristo e nas Escrituras Sagradas e adotassem e aceitassem as doutrinas marxistas filosóficas do ateísmo. O governo da foice e do martelo tocou o terror com os cristãos, destruindo templos, mesquitas e sinagogas judaicas, proibindo também o uso das Bíblias, e ridicularizou, torturou, castigou, matou, aprisionou, difundiu, disseminou, implementou nas escolas e nos meios de comunicação a filosofia marxista, promoveu críticas contra a religião e pregava o ateísmo como verdade absoluta. Não se sabe ao certo o número de cristãos vitimados por essa política pérfida e anticristã, que dizimou e trucidou, segundo estimativas, de 12 a 20 milhões de pessoas, dentre essas milhões de cristãos na União Soviética, durante o período do regime comunista, que durou aproximadamente 70 anos, que foi de 1922 a 1991, com o encerramento da União Soviética. Sem contar que várias campanhas antirreligiosas foram promovidas. A primeira foi de 1917 a 1921, a segunda de 1921 a 1928 e a terceira de 1928 a 1941. Segundo a história, quem mais matou pessoas na União Soviética foi Joseph Stalin. Vejamos agora os presidentes que governaram durante o governo marxista soviético. O primeiro foi Vladimir Lenin, o segundo foi Alexei Rykov, o terceiro Joseph Stalin, o quarto Georgy Malenkov, o quinto Nikita Khrushchev, o sexto Leonid Brezhnev, o sétimo Yuri Andropov, o oitavo Konstantin Chernenko, o nono e o último foi Mikhail Gorbachev. Esses foram os líderes comunistas. Agora imaginem se esses homens vivessem o tempo que viveu Matusalém, que foi 969 anos. Imaginem o que eles fariam. Então, a guerra que está acontecendo na Ucrânia, parece que a Ucrânia está virando o jogo e está paulatinamente expulsando a tão temida, agora não mais União Soviética, mas a Rússia, com as suas imensas colunas de blindados, tanques, mísseis avançados, defesas antiaéreas como S-400, com os seus caças e também com os seus helicópteros.
No início do conflito, em 24 de fevereiro de 2022, parecia que a Rússia iria vencer a guerra e vencer rápido. Mas depois que os socorros e os auxílios do Ocidente e da Europa começaram a chegar, a guerra está tomando outro rumo e em favor da Ucrânia. São equipamentos de última geração para auxiliarem a Ucrânia na campanha contra a Rússia. Então, para nós encerrarmos este vídeo, parece que à medida que o tempo passa e a Ucrânia avança, expulsando e retomando os seus territórios, podemos deduzir e conjecturar a vitória da Ucrânia, derrotando a Rússia, expulsando ela do seu território. Se for o caso, com uma destruição devastadora, com muitas baixas, porque também a guerra para a Rússia está sendo muito custosa para a sua economia. Se a Rússia, porventura, vier perder esta batalha, esta guerra, isto significará o seu desaparecimento como superpotência militar e econômica. Tudo isso em paga pelos seus muitos pecados cometidos contra pessoas e contra os cristãos e contra os judeus, pois a União Soviética matou milhões de cristãos e judeus. Amém, meus amados irmãos? Oremos pelos nossos irmãos em toda a terra, pois somos sabedores que a perseguição virá novamente, mas o nosso Senhor Jesus Cristo virá nos arrebatar. Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus Cristo, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.